E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e hoje é o review definitivo de uma semana do Poco F6. Esse celular que tá dando muito dinheiro já pra Xiaomi, porque ele é um sucesso aí de vendas. E é claro, nesse vídeo aqui vocês vão ver algumas coisas que eu gostei bastante desse celular e é claro, algumas outras que, bom, foi bem complicado. Só lembrando que, bom, diferente de muitos youtubers, eu não recebi esse celular, ou recebi pra falar bem dele, ok? Então, vamos ter algumas críticas aqui à senhora Xiaomi, que tá gostando de fazer umas coisinhas bem desgracentas. E eu comprei no total a versão de 12 GB de RAM e 512 GB por R$ 2.400, mas não foi nem em Amazon nem em Mercado Livre, que são os dois principais pontos de venda desse celular, mas sim foi pela OLX, que eu achei um cara que comprou ele muito barato por R$ 1.500, através aí dos planos da Vivo, se eu não me engano, e acabou revendendo por 2.400 porque ele ia pegar um outro celular e, bom, foi o que sobrou aqui pra mim. Então sim, eu fiz uma excelente escolha porque o cara tava vendendo por R$ 2.400 essa versão aqui, que geralmente tá aí por volta de R$ 3.000. E sim, um dos primeiros pontos aqui que eu quero falar de ponto negativo é o preço dele. Tudo bem, ele é um celular mais bem acertado que um Poco X6 Pro, por exemplo, mas ele não é um celular a nível de um Galaxy S23, por exemplo, que está gravando esse vídeo. Não era pra ele estar custando nos mercados brasileiros a versão pelo menos mais cara, né, de 12 GB de RAM e 512 GB, por volta dos seus R$ 3.000. Ele é um celular que tem um mês e meio de lançamento e, cara, o preço dele parece que não tá caindo. Na Amazon, há mais ou menos algumas semanas atrás, a gente tinha uma promoção excelente da versão de 8 GB de RAM que tava saindo por R$ 2.400. Só que, é claro, o preço tava muito bom e aí a Amazon teve que cortar porque os estoques foram limitados. Então saiu como água assim, acabou os estoques e a Amazon teve que cortar esse lançamento. Então agora, mais ou menos a versão de 8 GB de RAM e a versão de 12 GB você acha por R$ 2.800 e R$ 3.000 respectivamente, nesses mercados também de Mercado Livre e Amazon. E bom, eu recomendaria que você esperasse ele abaixar mais um pouquinho, que provavelmente daqui a um mês ele já deva estar ali pela faixa dos seus R$ 2.500, R$ 2.400, ou na versão mais básica, ou até mesmo nessa versão aqui, mais parruda de 12 GB de RAM. Beleza, falado isso, bora aqui para um outro ponto que, bom, algumas pessoas podem gostar, outras pessoas podem não gostar, mas eu particularmente achei o Poco F6 o irmão mais feinho da linha Poco F. Que assim, galera, eu tenho aqui o Poco F1, eu tenho também o Poco F2 Pro, eu tive o Poco F3, não tive o Poco F4 e tenho o Poco F5. E cara, de todos eles, o Poco F6 é realmente o mais feio que a gente tem. Porque beleza, o Poco F1 é de plástico, só que bom, ele era a primeira geração da linha Poco e era pra ser realmente muito barateado. O Poco F2 Pro, ele já veio trazendo uma carcaça de vidro, tanto é que a minha tá bem esculachada aqui, mas ele tem aqui uma carcaça de vidro, sem muitos detalhes, né, não posso falar também que ele é muito bonito, mas ele tem aqui uns detalhezinhos que fica bem bonitinho, e é claro, ao seu corpo todo de alumínio, assim como foi o Poco F3 e o Poco F4, trazendo essa combinação elegante, né, de vidro e alumínio na parte de lado. No Poco F5, a Xiaomi quis já dar uma barateada, então a gente tem aqui um corpo já de plástico que, bom, particularmente não me agrada, mas ainda é um plástico que imita pelo menos um vidro. E aqui na lateral a gente vai ter essa lateralzinha aqui totalmente de plástico, né? Todo esse frame aqui do celular é de plástico. E no Poco F6, além dele fazer todo aqui o seu acabamento de plástico, ok? Então toda essa parte traseira aqui que vocês podem ver é de plástico e ela não colocou nenhuma texturazinha assim, rapaziada. É só uma leve camada brilhante assim de plástico e alguns escritos aqui na sua tela, e é claro, o frame também é de plástico. Mas cara, realmente precisava desses dois cooktop na parte de cima? Cara, eu não sei explicar, o Poco F6 é um celular feio. E outra coisa também, é claro que muita gente falou que não precisava da câmera macro, a câmera macro só acabava deixando os celulares mais caros, e beleza, o Poco F6 não tem a câmera macro, e ainda tá caro pra caramba. O Poco F5 no lançamento, cara, ele também tem a câmera macro e ainda assim foi barato, né? Tava por volta dos seus 2.500 no seu lançamento. Então aqui a gente vê uma clara opção da Xiaomi por retirar a câmera do Poco F6 para justamente cortar custos, só que aí ele colocou na versão da Poco F6 Pro. Então por mais que você não utilizasse a câmera macro, por mais que muita gente falava que não precisava da câmera macro, ainda era muito bom a gente ter pelo menos essa opção para quem queria esse celular e também iria utilizar a câmera macro. Mas enfim, a gente acabou com esse cooktop aqui, mas em compensação a gente tem aqui um sensor de câmera melhor, que agora é um Sony IMMX 882, enquanto em vários outros da linha a gente tem aqui um sensor barateadíssimo da OmniVision, que já está reciclado desde 2020. Então nesse quesito de câmera, pelo menos do sensor,
valeu a pena a Xiaomi investir um pouquinho mais. Mas uma coisa que eu não posso negar que esse celular acertou demais foi em pegar a mesma tela do Poco X6 Pro, rapaziada. A gente vai ter aqui uma tela de uma resolução de 2700 por 1400, se eu não me engano, o que dá mais ou menos uma resolução de 1.5K, e a gente ainda vai ter uma excelentíssima densidade de pixels, né, que no Poco F5 e em vários outros da marca eram ali por volta de 395 ppi, e que isso acabava aí estragando um pouco da sua experiência, mas a tela desse celular é completamente fantástica. Então, para você ver vídeos no seu YouTube, para você conseguir tirar suas fotos e apreciar à vista, posts no Instagram, Crunchyroll, Fórmula 1 ou qualquer outro streaming que você tiver, você vai ter uma tela perfeitinha para ver todo tipo de conteúdo. Então sim, a tela dele é um dos pontos mais especiais para mim, pelo menos. Mas falando de mais uma coisa que não me agradou, foi sem dúvidas o seu áudio, cara. E cara, eu queria que a Xiaomi pelo menos acertasse nos lançamentos da Poco, porque eu já cansei de dizer aqui, o Poco F3 pra mim é um dos celulares que tem um som mais deliciosamente bons que a gente vai ter em toda a linha da Xiaomi Poco. O Poco F2 Pro até tem um som bom, porém é um som apenas mono, né, que é aqui na parte de baixo. O Poco F5 tem um som totalmente flat e sem muita gravidade, não tem... Cara, não tem praticamente nada no som do Poco F5. E até o Poco X6 Pro tem um som muito melhor, enquanto o Poco F6, cara, ele até tem o grave, só que ele não tem mais nada além desse grave. Então, as músicas que você for ouvir tem vozes muito abafadas, você não consegue ouvir com clareza aí as batidas, mas você vai estar sempre ouvindo aquele grave pesadão. Então, se você gosta de graves, né, e músicas com som grave, você vai adorar esse celular, porém, eu não gostei particularmente, porque, bom, eu tenho muita música que é realmente cantada e eu não consigo ouvir direito a voz do cara porque tá abafada por conta de todos os outros instrumentos. Como eu falei pra vocês, na parte de câmeras já foi uma coisa que me agradou muito mais do que a gente teve aí nos últimos lançamentos da Xiaomi. Inclusive, a câmera desse Poco F6 é muito, mas muito melhor que a gente tinha na Poco F5 ou em alguns outros lançamentos. Até me arrisco dizer que é melhor do que a do Poco F3, porque a do Poco F3, só pra vocês terem uma noção, não tinha nem estabilização ótica de imagem, então a gente sempre tinha fotos bem borradas, né, quando você mexia bastante o celular, e é claro, os vídeos nele ficavam bem desestabilizados. Aqui não, aqui a gente tem uma estabilização ótica de imagem, dá pra você gravar aqui em até 4K a 60 FPS, ok? Então você não vai ter essa preocupação de gravar em 4K 30 igual era lá no Poco X6 Pro. E é claro, as suas fotos, tanto em ambientes mais escuros quanto em ambientes claros, você vai ter uma qualidade extremamente boa. Porém, já na câmera frontal, a Xiaomi pecou um pouquinho, porque aqui a gente tá também utilizando um sensor OmniVision barateado. Então pode até ser dito que é um sensor de boa qualidade, de 20 megapixels, igual a Xiaomi fala, mas a realidade não é boa. Ele deixa bastante da sua cara aqui com um aspecto bem borrado. Não tão borrado quanto aqui o Poco X6 Pro, tanto no sensor traseiro quanto no sensor frontal, mas ainda é um sensorzinho de baixa qualidade. Bom, agora chegando no quesito da performance. E bom, o Poco F6 ele sofre mais ou menos do que todos os celulares da Xiaomi sofrem aqui de alguns anos pra trás. Com o Poco F5 foi assim, com o Poco X6 Pro tá sendo assim, e cara, eu tenho que falar, a HyperOS segura bastante. Não que ela tenha muitos bugs, né, rapaziada? Ela lançou aqui bem enxuta pro Poco F6 e ainda trazendo diversas funcionalidades aí que a gente nunca tinha visto antes, como por exemplo os gestos aí que eu já mostrei pra vocês, um novo Game Turbo, que você tem ali uma nova seção pra você utilizar os gestos também no seu celular. E o sistema em si da HyperOS é realmente muito bom dentro desse aparelho, porém ela tá gastando bastante bateria dentro desse celular e a performance depois de mais ou menos ali uns 5 a 6 minutos de jogo, você já começa a decair. E vocês podem ver essa performance decaindo no meu vídeo que eu fiz do Poco F6 rodando jogos da Play Store. Eu rodei jogos como o próprio Carex Street, que do nada a gente pegava 60 FPS e de repente a performance ia caindo para 45. Ou como no caso do próprio COD Warzone Mobile, onde a gente estava rodando a 100 FPS por muito tempo e de repente daqui a uns 5 minutinhos, depois dele esquentar obviamente, ele caiu diretamente a performance para 60. Não que 60 seja ruim, mas, cara, 60 de uma performance que você tava rodando em 100, do nada cair pra 60, é bem abrupto. Então, sim, a Xiaomi limita bastante o potencial do processador que tem aqui dentro. E o 8S Gen 3 é um excelente processador. A gente pode ver resultados dele, como por exemplo, dentro do 3D Mark, a gente conseguiu bater um score de Wildlife Extreme de 3.200 pontos, o que é praticamente quase o que um 8 Gen 2 do próprio S23 faz. E ainda no teste de Ray Tracing, a gente conseguiu bater 5.300 pontos.
pontos, que também é bem absurdo ele bater essa pontuação. Fora também o score do Geekbench, onde a gente consegue bater um single core absurdo de 1.900 pontos, se igualando aqui também ao 8 Gen 2 do próprio S23, e aqui no multicore a gente também consegue se igualar bastante ao próprio 8 Gen 2. Tem performance de sobra aqui dentro, porém quando você vai jogar, principalmente um jogo mais desotimizado como um Wuthering Waves, um COD Mobile, como eu falei pra vocês, você vai sentir essa perda de performance por conta do sistema da Xiaomi. Então a gente torce logo que cheguem as Custom ROMs pra gente se livrar dessa HyperOS, colocar uma OSP dentro desse celular e aí ele vai rodar tudo nas mil maravilhas. E a gente pode ver essa performance meio que desbloqueada desse processador nos testes de emuladores, onde eu fiz e rodou absurdamente bem em todos os cenários. Então assim, rapaziada, o Poco F6 tem muitas coisas que sim, são muito boas dentro dele, como por exemplo a performance e é claro a sua tela, que são maravilhosas. E é claro, a câmera também, né? Comparando aqui com os outros celulares da Xiaomi, a câmera dele é muito boa. Mas se a gente for contar aqui, principalmente pela feiura, que, bom, é relativa, o acabamento em plástico e o som dele e também a bateria por conta do próprio sistema, a gente tem aqui algumas falhas de design da própria Poco em relação a esse celular. Mas no geral, essa uma semana que eu passei foram bem sólidas, esse celular não me deixou na mão em literalmente nenhum caso, a gente conseguiu ter uma bateria que pelo menos chegasse até o final do dia, não travou, não tive problemas de performance, todos os jogos rodaram com 60 FPS ou mais, então o Poco F6 é um celular extremamente sólido e uma excelente recomendação. Não uma recomendação para quem já tem um Poco F5 ou para quem já tem um Poco X6 Pro e não quer jogar emuladores. Mas se você tá pensando em comprar ou um Poco F5 ou um Poco X6 Pro no lugar do Poco F6, descarta essas duas opções e vai correndo por Poco F6, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Ou se você tem um Poco X6 Pro e quer emuladores, eu recomendo você vender esse X6 Pro e vai também pro Poco F6. No geral, esse daqui foi o review do Poco F6, espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.